Voltando cá. Então, Lucas 2, versículo 25 em diante, diz assim na minha tradução. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo, ele era justo e temente a Deus e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 26. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele, conforme ordena a lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Versículo 32. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Deixa eu aproveitar e falar um pouco, já que nós estamos falando de gratidão, acerca de Simeão. O Espírito Santo havia revelado a Simeão que ele não morreria sem conhecer a salvação, sem conhecer o Messias, sem que seus olhos vissem a salvação de Israel. E aquele homem vive durante muitos anos aguardando essa certeza, e naquele esperar de certeza o que havia? Todos nós já conhecemos. Havia o grupo dos fariseus, homens que falavam, mas não viviam, homens que faziam acepção de pessoas. Havia Israel subjugada debaixo do domínio romano. Havia todo um contexto histórico e experimentado por Israel que era extremamente desanimador. Mas havia uma certeza no coração daquele homem: eu não morrerei enquanto eu não ver a salvação do Senhor. E o que acontece é que um dia, como a gente vê no versículo 27, ele foi movido pelo Espírito a ir para o templo. E quando ele chega no templo, o Senhor fala com ele que aquele menino, aquele bebê, né, que estava ali com 8 dias, porque ele ia ser circuncidado, né, ele era a salvação de Israel. Gente, Simeão não viu nada. Simeão não viu Jesus fazendo nada. Ele não viu Jesus crescer. Jesus não fez nada por ele. Jesus não deu nada a ele. Sabe? Jesus não operou nenhum milagre. Mas quando ele viu Jesus, ele se alegra e agradece ao Pai, porque a ele foi concedido ver a salvação. Tudo o que Jesus faria, todas as bênçãos que viria por meio de Jesus, seria para o povo de Israel. Simeão não experimentaria o caminhar com Jesus. Simeão não experimentaria o manifestar da glória do Pai por meio de Jesus. Mas os olhos dele viram a resposta de Deus para o clamor daquele povo no meio de um bebê. E ali é o suficiente para ele explodir em graça, em adoração, em gratidão, em louvor a Deus por aquilo que Deus havia permitido que ele visse. Quando eu olho para Simeão, eu vejo o que é a expressão de gratidão. A expressão de gratidão não significa o que eu vou ganhar. A expressão de gratidão não significa o que eu conquistei, o que eu recebi. Significa que aquilo que Deus tem para nós acontecerá. Ainda que a bênção não seja imediatamente para mim, mas aquilo que Deus tem será concretizado pela promessa e pela palavra dele. A bênção de Israel, a salvação de Israel estava diante dele. Ele não teria os benefícios que todos que caminharam com Jesus tiveram, mas os seus olhos viram, e isso foi o suficiente. Talvez você não tenha recebido ou não tenha tido o que você gostaria de ter. Talvez você não tenha experimentado uma transformação extraordinária na tua casa. Talvez você não tenha experimentado uma transformação maravilhosa na tua saúde. Talvez a tua saúde não tenha mudado, sabe? Talvez você não tenha sido curado. Talvez a sua questão financeira não mudou, mas Jesus está na sua vida. E só o fato de Jesus ter penetrado e entrado na tua vida e hoje habitar pelo Espírito Santo é o suficiente para você explodir em glória e dizer: louvado seja Deus pela salvação que o Senhor me concedeu e está na minha vida. Nós precisamos mudar a visão egoísta de que precisamos receber alguma coisa para agradecer.
Precisamos ter alguma coisa para dizer louvado seja Deus. Não. Louvado seja Deus porque você está hoje num contexto de vida diferente. A vida está em você por meio de Jesus, por meio do Espírito que está em você. Essa deve ser o meu gozo e a minha alegria. E olhar para o contexto da minha família e saber o seguinte: embora a minha condição não esteja mudando, embora a minha família não esteja mudando, a graça que emana, no tempo que assim o Senhor permitir, manifestará a revelação dele. E aqueles serão abençoados. Então, amados, eu tenho clamado ao Senhor para que haja uma revelação de como precisamos ser gratos, sabe? Nos contentar com aquilo que temos. E quebrar essa visão maligna, essa visão humanista de que precisamos de alguma coisa, de algum evento extraordinário, sobrenatural, para dizermos, oh, como eu agradeço ao Senhor. Não! Olha para o seu estado hoje, olha para a sua casa hoje. Talvez não seja o que você gostaria de ter, de viver, de experimentar, mas louvado seja Deus, pois Ele está na sua vida. E a transformação da sua vida vai promover uma transformação nas pessoas que estão próximas a você. Ainda que você não veja, ainda que você morra e não veja, mas a bênção que Deus iniciou através de você, ela perpetuará. Nós falamos de Abraão, Abraão pai da fé. Abraão recebeu promessas da qual ele não viu. Você será pai de multidões, sabe? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele morreu crendo. E era grato ao Senhor, porque embora ele não tenha visto a conclusão da promessa, ele morreu acreditando e por causa do tempo que esteve com o Senhor, para ele foi suficiente. E nós hoje somos a revelação da bênção de Abraão. Nós somos hoje a resposta de Deus a Abraão. Somos benditos por Abraão. Somos alcançados pela fé de Abraão. Somos impactados pela fé de Abraão. Amados, e a gratidão não diz respeito apenas a palavras. Não diz respeito a você manifestar uma palavra de louvor. Diz respeito às suas atitudes. Porque se o teu coração não estiver inteiro na gratidão, de nada adianta. Precisamos estar convictos e certos disso, para que toda expressão do nosso caminhar, andar e desenvolver seja de gratidão ao Senhor. Que o Senhor mude o nosso coração nesta noite, que o Senhor mude a nossa mente nesta noite, para deixarmos de ter uma mente voltada ao egoísmo e individualismo. Porque o egoísmo se manifesta justamente desta forma. Para mim, eu quero, eu preciso, eu necessito. Não. Quando Jesus veio, ele não veio para si. Ele veio para nós. Quando Jesus morreu na cruz, não foi para si, foi para nós. Quando Jesus caminhou em nosso meio, não foi para si, foi para nós. Então nós temos que entender que andar como Jesus é pensar como ele pensou. Então a gente precisa pensar como ele pensou. E a gente precisa entender isso com muita clareza. E a gente sabe que naquela época tinha muitas pessoas que acompanhavam Jesus, que só queriam coisas. Ou era alimento, ou era uma cura. Amados, não podemos ser semelhantes a essas pessoas. Essas pessoas se perderam no caminho. Essas pessoas se juntaram aos demais naquele dia que Pôncio Pilatos pergunta se querem que soltem Barrabás ou Jesus. E aquele povo, porque tinha um coração infelizmente ingrato, por mais que tenha sido influenciado pelos fariseus e saduceus, mas aquele povo ingrato que recebeu cura, aquele povo ingrato que recebeu alimento, estava lá e gritou: crucificam. É isso que acontece quando nós buscamos Jesus por coisas. Quando buscamos Jesus por uma mudança, vai chegar um momento, quando a mudança não acontecer, ou o efeito dela passar, porque vai passar, nós vamos ser os primeiros a gritar: crucificam. Ele não me serve mais. A gente precisa entender o porquê servimos a Jesus e porquê estamos aqui. O que queremos? Estar com Ele, agradar a Ele, viver para Ele, ou receber o que Ele possa nos dar? Então que a gente possa analisar o que está no nosso coração. Eu gostaria de ler um outro texto, que está em 2 Coríntios, capítulo 5. Verso 14. Em diante.
2 Coríntios, capítulo 14. Desculpe, é isso. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 em diante. Diz assim: pois o que nos motiva é o amor de Cristo. Porque concluímos que, se um morreu por todos, logo todos morreram. Vocês começam a ver aqui o Paulo falando da motivação. Ou seja, o que é que estava motivando Paulo? Não era o que ele ganhou, não era o que ele recebeu, não era o que ele tinha para ganhar, mas era Cristo. Jesus tem que ser a minha motivação, Jesus tem que ser a sua motivação. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu para que nós que estamos vivos não venhamos viver de um modo egoísta, de um modo individualista, buscando apenas bens para nós, mas tenha uma mente aberta que vivemos para Ele. E nossa oração deveria ser: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida e o que o Senhor deseja que eu realize? Mas nossa oração não é assim. A nossa oração é: Senhor, muda essa situação. Senhor, me dá aquilo. Senhor, me permita isso. Vivemos para Ele. Fomos chamados para viver para Ele. Quantas frustrações você tem na sua vida? E para pensar, por que essas frustrações? Porque você almeja aquilo que é apenas para o seu próprio interesse. E quando não acontece no seu tempo ou da sua maneira, você se frustra. E você diz: estou fraco. Eu não tenho mais condição de caminhar com Jesus. Você nunca caminhou com Jesus. Você caminhou com seus interesses. Você caminhou fundamentado em seus interesses. E os seus interesses não foram satisfeitos. Mas caminhar com Jesus é permitir que Ele possa trabalhar com você e você trabalhar com Ele. É uma vida de cumplicidade. E nessa vida de cumplicidade há realizações. Já que você está falando, é uma coisa que eu quero entender. Vou explicar claramente. Para entender claramente, vamos voltar para o Éden. No Éden, o Senhor formou Adão antes de Eva. E quando Adão estava lá junto com Eva, Deus estava com ele em cumplicidade. Aí Deus traz os animais, Ele dá os nomes. Então tem um processo todo ali de Deus junto com Adão. O interesse de Adão era o mesmo interesse de Deus. Foram criados segundo a imagem e semelhança. No momento que estão lá com os animais, o Senhor vê que não tinha uma mulher, uma auxiliadora, e o Senhor cria a mulher. E ali cria um casal, para que esse casal junto com Deus possa desenvolver um trabalho. O erro entra onde? O erro entra quando o homem e a mulher deixam de estar com Deus e trabalhar para Deus e pensam em si. Porque a proposta da serpente foi justamente o quê? No dia que comeres esse fruto, né? Sereis como Deus. Então, veja que o problema do início é o mesmo de hoje. Se tira o foco de Deus e se coloca no foco individual. E quando você tira o foco de Deus e coloca no foco individual, você não vai prevalecer. Você vai ser enganado. E você vai ser prejudicado na sua caminhada e você vai ser afastado de Cristo. Às vezes a gente encontra irmãos e pessoas que muitas vezes na sua caminhada se machucaram ou desistiram da caminhada, você começa a conversar com a pessoa. O que é que aconteceu? Alguns vão alegar que estavam num local, e no local aprontaram com ela e fizeram isso. Outros vão dizer que as ocupações do dia, e quando ela viu, ela já estava afastada. Irmãos, vamos resumir: tirar os olhos do Senhor e deixar de viver para Ele. Viver para Ele é o que vai sustentar você na sua caminhada. Enquanto você não entender isso, você vai ficar em altos e baixos. O que vai lhe manter firmado na fé é viver para Ele. O viver para Ele é a principal expressão de gratidão. E nós acabamos de ler um texto que o Paulo fala que a motivação dele é Cristo. E ele passa a entender que, olha, se um morreu, logo todos morreram. Então qual é a minha motivação, qual é a tua motivação? Viver para Ele. É nessa motivação que nós somos cada dia mais aperfeiçoados, melhorados e trabalhados. Se você pensar em mudar o caráter, mudar o seu caráter e ter o caráter de Cristo para viver no mundo como exemplo, está errado, irmão. Mas já que você não precisa ser exemplo, precisa. Mas isso é secundário. O principal é para Ele.
Romanos 11:36, a gente parte direto. Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele. É para ele. Se eu nego a minha carne, é para ele. Se eu abro mão dos meus erros, é para ele. Se eu busco amar aquelas pessoas que estão próximas a mim, que muitas vezes me perseguem, eu oro por elas, é para ele. Não é o benefício. Então, se eu libero o perdão para a pessoa e ela não recebe, ou se eu trato bem e ela não me trata, não tenho que ficar triste. Ou dizendo, puxa, ela nem grata. Você está fazendo para ele. É para o Senhor. Então, sendo para o Senhor, a resposta da outra pessoa não vai mexer com você. Porque você não está esperando a resposta dela. Você não está esperando uma palavra de gratidão dela, um incentivo dela, não. Aí você vai entender porque Jesus caminhou com a gente e as pessoas armavam cilada o tempo todo. As pessoas falavam tem Beelzebul, sabe? Ele é pecador, ele é beberrão, ele anda com pecadores. E não mexia com Jesus. E não interferia no sentimento de Jesus. Porque Jesus estava voltado para agradar ao Pai. É por isso que as pessoas levaram Jesus crucificado e Jesus não falou, agora vocês vão me pagar. Não. Mas estava lá na cruz e o povo ainda dizendo, ó, se tu é o filho de Deus, vai, desce da cruz, vamos acreditar em você. E Jesus disse o quê? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus estava centrado em agradar ao Pai. Quando eu e você estiver centrado em agradar a Deus, nada do que as outras pessoas façam nos afetará. Nada do que as pessoas tentem gerar, até gerando ciladas e colocando obstáculos, nos afetará. Sabe? Porque para quem você está fazendo? Para Ele. É esse para quem que vai realmente garantir a nossa caminhada. Aí eu volto ao que eu já disse. As circunstâncias podem estar totalmente contrárias. Podem não ser nada daquilo que você gostaria que fosse. Mas como é para Ele que você está vivendo, essas coisas não vão lhe afetar. Mas se não entendermos isso, o mundo vai entrar na tua vida. E o teu coração e a tua mente vão andar desta forma. Ah, Senhor, muda a minha vida financeira. Ah, Senhor, me dá tal coisa. Ah, Senhor, eu não consigo entender porque o cara é ímpio, tem isso. Eu não consigo entender porque o outro lá é todo lá seguindo o diabo, mas tem tanta coisa. Amados, vivemos para Ele. Não importa o que temos, não importa o que conseguimos, não importa o que alcançamos, somos do Senhor. E a maravilha e a gratidão é porque somos dele. E pertencemos a Ele. Só por isso somos gratos. E só isso é o suficiente para andarmos felizes todos os dias da nossa vida, porque a nossa vida não se resume nas coisas da terra e a nossa vida não se conclui no que conseguimos, no que alcançamos, mas porque a coisa mais preciosa do mundo eu tenho, Jesus. Jesus pertence a mim, Ele é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Essa é a maravilha, essa é a coisa mais perfeita que poderia existir e por isso eu sou grato. Porque Jesus, um dia, olhou para mim, viu o meu estado e estendeu as mãos dele. E aqui estou em Cristo Jesus para a glória dele. E vivo para ele. Por mais que as coisas não estejam do jeito que eu gostaria que estivesse. Mas para a glória dele aqui estou. E continuarei nesta terra até o dia que ele permitir para a glória dele. Porque haverá o dia que eu estarei com ele. E ali será realizado todos os meus desejos de satisfação. Porque o meu maior desejo é vê-lo face a face e conhecê-lo como ele me conhece. Se essa não for a tua satisfação, amados, se esse não for o teu desejo, você vai perecer pelo caminho. Porque muitas coisas vão se apresentar e vão lhe atrair a atenção. E vão roubar a beleza do teu amado. Por isso eu desperto vocês. Sejam gratos. Sejam gratos. Tenham um coração de gratidão por tudo que Deus lhe concedeu. E a principal coisa que Deus lhe concedeu foi Jesus. O tudo de Deus para mim e para você. Amém, amados? Reflitam nisso. Eu sei que tem muito mais de Deus. Eu expressei um pouco porque eu estou borbulhando de muitas coisas. Porque se tem uma coisa que mexe comigo é sobre isso. É ser grato ao Senhor e servi-lo, né? Então que Deus possa ampliar isso no coração de vocês e levá-los a confrontos mais profundos nele. Amém? Se alguém quiser falar algo, fique à vontade, amados. Posso falar rapidinho?